Oi, tudo bem? Apesar de que vocês só vão ver na segunda, mas hoje é sábado, tá? Sábado tá quase acabando e eu tô aproveitando para já deixar a aula gravada. Porque assim, eu escolhi um tema que eu acho assim, bem interessante. Primeiro antes de falar do tema, eu falo assim: vocês podem imaginar a dificuldade que no meio de tanta notícia ruim, de tanta coisa acontecendo, né? Eu escolhi um tema para a gente conversar. Como tá todo mundo confinado, todo mundo trancado, eu não quero ficar falando das coisas ruins que estão acontecendo, né? Então é complicadinho para mim arrumar tema. Acho que para todos os professores, né? A coisa do presencial é bastante importante porque a gente, no dia a dia com vocês, a gente vai sentindo as demandas, né? Sentindo o que as coisas estão acontecendo e a gente vai alinhando, vai conversando. Então, as aulas online para nós é bem assim complicado pelo fato da gente ter receio de levar um tema que não é bacana para vocês, né? E eu confesso que tá difícil de não levar um tema complicado, né? Mas eu conversando essa semana com a professora Isabel, né? A gente tava falando sobre esse problema da vacina. Eu não sei se vocês souberam, mas a gente teve uma pessoa que ajuda minha mãe e ela estava com Covid. E então a gente ainda tá terminando na segunda-feira o período de quarentena, né? 15 dias que a gente teve contato com ela. Ela tá ótima, graças a Deus, tá bem, acabei de falar com ela, já demos risada e tudo, né? Mas a gente teve que ficar de sobreaviso, né? E eu achei muito interessante porque ela foi ao posto de saúde, né? E o posto de saúde medicou ela com ivermectina. E aí eu fiquei me questionando, falei, caraca, a gente passa a semana inteira ouvindo o debate, né, da CPI. Eu falei, é CPI da cloroquina, porque eles não falam de outra coisa a não ser da hidroxicloroquina e da cloroquina, blá, 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 blá. E quando eu vi a receita dela, eu fiquei meio vendida. Eu falei, caraca, velho, quer dizer, os médicos receitam, mas não é para receitar? E eu não contei para vocês. Eu fui a um geriatra nesse período aí, e o geriatra me receitou a vitamina D, os polivitamínicos com zinco, vitamina C e ivermectina. Mas um detalhe, ele não deu a receita da ivermectina. Ele mandou eu tomar, mas ele não assumiu que ele estava me passando ivermectina. Ele me explicou como tinha que tomar, etc e tal, que é muito bom, blá, blá, blá. Até eu sair de lá, uma médica é bolsonarista, né? Mas eu achei engraçado ele não assumir que estava me passando ivermectina. Só para deixar um pulguinho aí na orelha de vocês, viu, gente? Que é estranho, né? Bom, aí, gente, eu e a Isabel trocando uma ideia a respeito disso, da hidroxicloroquina, da ivermectina, falando de médicos, né? Falando, poxa, mas os médicos, se tem algum fundamento, por que eles não assumem, né? Por que então não declara que é realmente... Olha, a faxineira da minha mãe, né? Não é a primeira pessoa que eu conheço que tomou ivermectina com Covid. Eu tenho duas alunas também que eu fiz elas me mandarem a receita porque eu não acreditei. Uma tratou pelo Santa Helena, né? E a outra tratou pelo Notre Dame. As duas com ivermectina. Essas duas, vou dar uma lambuja que era mais no começo, talvez não se soubesse ainda da eficácia, porque até alguns políticos tomaram a hidroxicloroquina quando estavam com Covid. Mas agora
não, os médicos, no meu entender, não estavam mais prescrevendo. Ah, gente, que coisa, que confusão, né? Bom, mas aí a gente conversando, pá, né? Eu e a Isabel, aí a gente falou sobre o que vai acontecer no mundo quando isso acabar. Porque vai acabar, né, gente? Uma hora vai ter que acabar, porque... Aí a Isabel falou, a tal da nova ordem social, né? Opa, ordem mundial. Aí fui eu encafifar com isso, né? Porque qual vai ser essa nova ordem mundial? Né? A gente ouve muita coisa, tem muita boi na linha, e aí você fica com medo de estar se embasando em coisas que não são sérias, que não são corretas, né? Que não são dentro do que deve ser realmente. Bom, então, para a aula de hoje, que não vai ser só de hoje, eu vou deixar a aula de hoje e acho que a próxima aula também nós vamos continuar esse mesmo assunto, tá? Porque assim, a partir dessa conversa com a Isabel, parará, os neurônios, eu fiquei pensando, né? Aí eu fiquei, nossa, mas o mundo já passou por tanta... Não o planeta Terra, tá? Tô falando os humanos. Desde que a gente civilizou-se, né? A gente já se organizou de tantas maneiras diferentes, né? A gente já se organizou politicamente, economicamente, socialmente, de maneiras muito diferentes, né? E a gente tem algumas que estão mais próximas, até pelo fato dos registros históricos e dos documentos que provam, né? Marcos, né, que mostram para nós quem eram as potências e como as potências agiam. Acho que todo mundo que estudou história, né, lembra do absolutismo monárquico e lembra das guerras que se travavam entre esses reis absolutistas, guerras internas até dentro do mesmo reino, era muito sangue, era muita tragédia, né? Depois a gente também pode ver a tomada de Constantinopla, né? 1453, que foi um marco ali também, né? Onde a queda de Roma antiga, né? E nasce ali uma nova civilização, né? Nós aqui no Brasil temos, assim, quem não gostar muito da aula de história, tenho certeza que esse assunto todo mundo lembra, que é o Tratado de Tordesilhas, né? Um tratado que dividiu o mundo em duas partes, uma parte para Portugal, outra parte para Espanha, e o Papa lá assinando, né? Dizendo, ó, tudo que for descoberto do lado de cá é de Portugal, do lado de lá é da Espanha, né? E todo mundo concordou. Teve umas discussõezinhas, né? Falavam, cadê, né? Cadê o testamento do Adão e Eva que deixou só para os dois, né? Mas a gente sabe, Portugal foi uma potência, né? E não caiu? Caiu, né? Espanha, caiu. No lugar Portugal e Espanha, vieram a Inglaterra, parceirinha da França, né? Inglaterra e França lá dominaram o mundo, colonizaram a África, meteram o bedelho aqui na América, Estados Unidos da América, né? A maioria as 13 colônias iniciais eram colônias britânicas, né? E então a gente sabe que o que a gente está vivendo hoje não é definitivo. Mas quando você para pensar e fala, Jesus amado, eu estou vivendo a transformação, eu estou vendo a mudança, né? Eu estou no meu dia a dia acompanhando um tratado que está sendo estabelecido, né? Esse tratado pode não ser formal,
como foi o Tratado de Tordesilhas, como foi o Tratado de Westfália, como foram a tomada de Constantinopla, foram marcos assim, né? Mas a gente já está vivendo uma nova ordem mundial, né? Eu acho que tem aluno, pode ser que você aí, né, tenha registrado quando eu comentei que Estados Unidos estava ladeira abaixo, né, desde daquela bolha imobiliária que ele forjou, né, a construção civil, construíram não sei quantas moradias e todo mundo foi se endividando com o banco e de repente aquela quebradeira, todo mundo lembra, 2008 foi ferrado. Só que antes de 2008, os Estados Unidos já tinha tomado uma bucha no meio da orelha, né? Que foi em 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, né? E tudo isso é tão complexo que eu queria, então, começar com vocês, assim, de um comecinho, né? Como se eu estivesse na sala de aula mesmo, não sei se... Então, vamos lá? Fiz umas anotações aqui e aí a gente vai tentar seguir essas anotações, tá bom? Quando a gente fala, então, de mundo moderno, né, que a gente está falando agora de século XX, porque eu mencionei anteriormente ordens mundiais que a civilização já passou, quando Portugal e Espanha foram potência, quando reinos na Europa, no absolutismo monárquico, mas agora o que nós vamos falar é sobre o século XX, para a gente também não se estender muito, né? Então, no século XX, a gente presenciou uma ordem mundial chamada de bipolar. Aqui nós vamos dar o nome, então, de Antiga Ordem Mundial, porque esse mundo bipolar, ele acabou em 1989, isso se você for considerar o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, ou o fim da União Soviética em 1991. Né? Então, esse mundo bipolar, ele vai do fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim ou o fim da União Soviética. Por que essas duas datas? Porque são duas datas bem marcantes para a história atual. Então, toda a política, economia, sociedade, a partir do final da década de 80 e começo da década de 90, sofre um revés muito, muito grande. Esse sistema bipolar é aquele sistema onde existia a Guerra Fria. Essa Guerra Fria, ela pautava-se mais num embate ideológico do que qualquer outra coisa. Era a ideologia norte-americana contra a ideologia soviética. Então, a gente tinha a ideologia capitalista e a ideologia socialista, representadas pelos Estados Unidos, e socialismo representada pela União Soviética. Com o fim da União Soviética, o mundo bipolar perde completamente o sentido, né? Acaba o fim da bipolaridade. E com o fim da bipolaridade, surge uma ordem mundial que nós estamos
vendo findar. A gente já viu o fim desta, nós já presenciamos essa mudança, tá? E hoje nós estamos presenciando o fim da ordem mundial que se estabelece com o término da bipolaridade. Para que a gente entenda melhor, vamos então analisar como ficou o mundo a partir de 1991, tá? Final da década de 80. O que muita gente não sabe é que com o fim da bipolaridade, nós ficamos meio atrapalhados, porque surgiram multipolaridades que a gente considera mais a parte do PIB, do Produto Interno Bruto, a maior economia, e aí a gente tinha, ainda temos, né? Estamos vendo o negócio desgringolar, mas a gente tem Estados Unidos, Alemanha, que representa toda a comunidade europeia, Japão e China. Vocês se lembram que até pouco tempo atrás o Japão liderava o ranking econômico, né? Tal qual Estados Unidos e Alemanha. Quando a gente fala de multipolaridade e inclui a China, a gente precisa lembrar que a China não entra junto com os países mais ricos do mundo, mas a China ela tem um papel muito importante para gerar as riquezas desses países, porque é a China que produz todo o setor industrial dessas potências acaba se instalando na China. O Japão é o maior desenvolvedor de tecnologia do mundo e a China é quem executa. Então a gente tem aqui nessa multipolaridade estabelecida uma harmonização entre esses grupos. Estados Unidos, que lidera toda a América, a Alemanha, que lidera toda a Europa, a comunidade europeia, Japão e China dominando a Ásia. Isso a gente está falando pensando em termos financeiros. Quando a gente pensa em termos bélicos, a nossa ordem mundial, a atual ordem mundial, é controlada pelos Estados Unidos. A unipolaridade. Estados Unidos é o país hoje que tem o maior poderio bélico. É o país que mais gasta com recursos bélicos. Estados Unidos é o país que mais marcou presença em todos os confrontos que ocorreram nos últimos anos, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sempre marcou presença, né? Mas também podemos considerar que hoje nós temos uma apolaridade, nós não temos polo. Quando a gente pensa em termos de religião, de política, quando a gente pensa na relação país versus país, quando a gente vê, quando eu coloco dessa maneira, eu penso nas imigrações, eu penso nos migrantes que arriscam suas vidas
nos oceanos, ou para chegar na Europa, para chegar na América, para fugir de guerras civis, né? E aí a gente vê a apolaridade. A gente vê a polaridade no setor econômico. Quando a gente fala de economia, né, com essa nova forma de organizar-se economicamente, com a globalização, aquele bloco multipolar que nós acabamos de ver perde um pouco o sentido. São países que não estão conseguindo manter o seu nível econômico a ponto de frear o desenvolvimento de outros países, né? A polaridade também ocorre quando a gente fala de questões ambientais, né? A hegemonia de cada país acaba sendo ameaçada. Então, nós estamos num momento bastante delicado. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco essa forma de organizar, né, o mundo, com o fim da bipolaridade, esse quadro que se forma da multipolaridade, quando a gente pensa em grana, da unipolaridade, quando a gente pensa em armamento bélico, e da apolaridade, quando a gente pensa nas guerras religiosas, nas guerras políticas, nas guerras de fronteiras, quando a gente pensa na economia, no meio ambiente, né? A gente encontra uma apolaridade. E eu queria que vocês pensassem essa semana um pouquinho. Deixa eu virar, deixa eu ver se eu consigo virar a máquina pra mim. Ai, não consigo. Peraí, gente. Ai. Então, gente, eu queria que essa semana vocês pensassem um pouquinho no papel da China, né? Eu acho que a gente tem, assim, visto, né, não só o presidente do Brasil, mas a gente tem visto alguns países fazerem bullying com a China, né? Só que a gente precisa lembrar um pouquinho quem é a China, o que tem na China de conhecimento, de conteúdo. Quando a gente vê aí essa briga por causa do IFA, né? Ai, mandou IFA, não mandou IFA, aquela coisa toda, né? Com quem nós estamos tratando? Não esqueçam, gente, que a China, ela é milenar. A China, ela pode ser considerada um país emergente. Ela é uma potência reemergente. Ela já foi potência mundial. Se você lembrar da descobrimento da América, quando a gente estudava, né, a parte de história, vocês vão lembrar, né, de Marco Polo na China, descobrindo a pólvora, o macarrão, e a China era uma potência que foi desmantelada mais de uma vez. Gente, fiquem com Deus. Semana que vem a gente continua esse assunto. Hoje foi só para dar uma pincelada e chuva de perguntas. Perguntem para mim, porque assim eu vou dando continuidade, tá? Pode perguntar o que vocês quiserem dentro desse assunto, né? Não sei se ficou confuso aí para vocês. E posso pedir uma coisa? Indica nosso canal, povo. Compartilha o nosso YouTube para outras pessoas. A gente, se tiver 1000 seguidores, a gente consegue fazer aulas ao vivo,
pelo YouTube e o YouTube vai salvar as nossas aulas. No Facebook a gente tem quase 3.000 seguidores. A gente só precisa de mais, acho que 400 para chegar nos 1.000 no YouTube. Passa, gente, pro teu neto, pro teu filho, pra sua vizinha, pro seu, sei lá quem. Arruma alguém, gente. Põe lá no seu Facebook. Segue aí, povo, segue. Porque isso vai facilitar pra gente também. E usem a ferramenta do YouTube. Comentários. Comenta, gente. A gente lê, tá? Beijos no coração e aguardo vocês para a próxima aula. Críticas e sugestões.